Então, boa noite para todos e todas. Que bom que vocês vieram. Cada vez que eu chego aqui, vejo um monte de carinha diferente. Que legal. Quem está pela primeira vez? Olha, não falei que tinha um monte de carinha diferente? Que bom. Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso espaço Espiritualidade Cívica, para falar sobre engajamento, transformação, para falar sobre sociedade, processos de transformação na sociedade e, principalmente, qual o aporte que a espiritualidade traz para isso. Então, hoje, eu queria começar uma conversa e a gente funciona, geralmente, eu faço uma apresentação e depois abrimos para a conversa mesmo. A gente tem um tempo de perguntas, comentários, etc. Então, hoje eu queria fazer uma provocação para a nossa conversa ao redor do tema propósito. Propósito, sentido da vida, significado. Isso que está na pauta, todo mundo procurando um propósito, querendo um propósito. Como disse o nosso poeta, a gente não quer só comida, a gente não vive só para comer e sobreviver. O que dá sentido para a nossa vida? O que traz significado para a nossa vida? Então, a busca de propósito é um dos clamores, uma das tendências do nosso tempo. Isto é muito crescente o contingente de pessoas que não quer mais trabalhar apenas em troca de um salário. Eu não trabalho apenas para ter um salário e para poder viver, para me manter, para me sustentar, para subsistir. Eu quero fazer algo que me realize, eu quero fazer algo que me traga felicidade, eu quero fazer algo que me dê plenitude. Eu não quero apenas trabalhar e ganhar um salário. Então, essa discussão é muito presente do nosso tempo, ela é muito própria, e acho que é por causa dessa discussão e por causa desse anseio que não poucas pessoas acabam se envolvendo ou com o terceiro setor ou com o empreendedorismo social. Eu ouço muito isso de pessoas que dizem assim, eu não aguentei a vida corporativa, eu saí daquela loucura, então eu fui para o terceiro setor, eu fui fazer alguma coisa mais significativa, cansei de ganhar dinheiro, já ouvi isso. Encontro pessoas que dizem, eu não preciso mais trabalhar para ganhar dinheiro, então eu estou atrás de um propósito. É muito interessante esse tipo de conversa. Então eu queria falar um pouco sobre isso, propósito. E divido propósito em duas prateleiras. Propósito tem a ver com finalidade. Quando a gente pergunta o propósito de alguma coisa, a gente está perguntando qual a finalidade daquela coisa. O propósito, definido no dicionário, o propósito é a razão por que alguma coisa existe. Então, qual a finalidade do fogo? Qual a finalidade da água? Qual a finalidade do veneno? A finalidade do veneno é matar. A finalidade da água é molhar. Do fogo é queimar. Da faca é cortar. Quando algo existe, ou funciona, ou está colocado no mundo, fora do seu propósito, fora da sua finalidade, esse algo tende a degenerar-se, a desfigurar-se e, portanto, a gente poderia dizer infelicitar-se. Exemplo, se você usa uma bola para fazer peso, para evitar que a porta bata com o vento, bola não foi feita para isso, para escorar a porta. Então, você está usando algo fora da sua finalidade.
Essa bola, com o tempo, ela vai ficar murcha. Aliás, para ela escorar a porta direitinho, você vai ter que murchar um pouquinho essa bola. Ela vai ficar não apenas pesada, mas ela vai ficar no lugar. E ela vai se desfigurar como bola, ela vai funcionar de um jeito que ela não é mais bola. Então, propósito tem a ver com finalidade. E essa é a nossa reflexão, de que nós temos que encontrar o nosso propósito, porque senão nós vamos nos desfigurar, nos descaracterizar e nós vamos nos infelicitar. Digamos assim, que uma bola que está funcionando como peso para a porta é uma bola infeliz. É uma bola que está fora do seu lugar. Então, ela é uma bola infeliz. Por isso é que a gente traz essa comparação, esse paralelo para a vida humana, dizendo assim que cada um tem que encontrar o seu propósito, senão será desfigurado, será infelicitado, certo? Então, a gente tem que encontrar o nosso propósito. Então, para falar de propósito, eu separo em duas prateleiras. Eu acho que existem propósitos que são propósitos humanos, universais. Qual a finalidade do ser humano? Para que ou por que o ser humano existe? O que expressa a natureza humana? Bom, eu escrevi um livro sobre isso. Pensei muito, estudei muito, li muito e achei que eu tinha chegado num lugar bem legal, mas depois eu descobri que eu tinha chegado apenas na metade do caminho. Porque o meu livro trata dos propósitos humanos, universais. E de onde eu tirei os propósitos humanos universais? Da minha tradição religiosa, espiritual, judaico-cristã, e da Bíblia Sagrada, que diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós, seres humanos, somos o que existe de mais parecido com Deus em todo o universo. E a gente pode, de certa maneira, deduzir Deus a partir de nós mesmos, ou podemos, percebendo Deus, entendermos-nos a nós mesmos. Essa conversa sobre o ser humano é a imagem e semelhança de Deus me fez pensar, dentro da tradição cristã, a figura ou a pessoa de Deus. Deus é um espírito. Deus é, por definição, espírito. Deus, na tradição cristã, é uma pessoa. Deus é pessoal, diferente de força e coisa. Deus é uma pessoa. Deus é plural, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Deus é três. Ok? E Deus é o Criador e a fonte de toda a realidade existente. Tudo que existe foi criado por Deus. Então, quando a gente fala assim que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos seres espirituais, pessoais, plurais, criativos. É isso que eu estou entendendo. Então, espiritual, isto é, o ser humano por ser espiritual. Aliás, o Blaise Pascal, Teilhard de Chardin, disse que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, porque nós somos espirituais, nós não nos realizamos como seres humanos naquilo que se esgota nos sentidos físicos. Existe alguma coisa que o olho não vê, o ouvido não ouve, a boca não percebe como paladar, não tem gosto. Existe alguma coisa que a mão não pega, existe alguma coisa que não tem cheiro, e isso que está na dimensão do espírito, digamos assim. O que nós chamaríamos do material e o imaterial. Cérebro é uma coisa, mente é outra coisa. Então, nós seres humanos, nós precisamos das coisas que não se esgotam ou que estão para além da percepção e da experimentação dos sentidos físicos. Banho de mar está no sentido físico. Uma boa refeição está no sentido físico. Hora de sono está no sentido físico. Sexo está no sentido físico. Ouvir uma ópera está no sentido físico. Essas coisas existem, essas são experiências apropriadas sensorialmente.
Ok? Nós, seres humanos, precisamos de coisas que estão para além dos nossos sentidos físicos. Eu tenho um amigo que o filho dele pequeno perguntou: pai, o que é espírito? E ele falou assim: filho, no mundo tem coisa que a gente pega e coisa que a gente não pega, entendeu? Tá, entendi. Então, espírito é o que a gente não pega. Aí o molequinho disse que entendeu. Vai saber se ele entendeu, mas ele disse que entendeu. A vida humana, nós como seres humanos, porque somos espirituais, nós precisamos acessar uma dimensão que está para além dos nossos sentidos físicos. É isso que quer dizer que nós somos espirituais. E para esse propósito, eu escolhi o nome transcender. Nós precisamos transcender. A discussão, por exemplo, escutar e ouvir. Ouvir é uma experiência física. Escutar é uma experiência da alma. Posso ouvir o que você diz sem escutar você. Eu ouvi todas as suas palavras, mas eu não cheguei na sua alma, porque eu não te escutei. Entende a diferença entre o que é uma experiência física, sensorial, e uma experiência transcendental, espiritual? Então, nós precisamos transcender. Segundo, nós somos seres espirituais e pessoais, isto é, nós temos consciência, autoconsciência, sentimentos, vontade. A cadeira é uma coisa. Essa cadeira aqui, por exemplo, ela não está com crise de autoimagem, porque ninguém sentou nela. Ela não vai chegar à noite, ela não vai virar para a cadeira do lado e falar assim: poxa, será que ninguém me ama? Ela não vai pensar, não vai ter depressão, ela não vai ter tristeza, ela não vai ficar com problema, não vai fazer terapia porque ninguém sentou nela. Ela é uma coisa. Ela não tem sentimento, não tem sensibilidade. Ela é, mas não sabe que é. Se ela não está gostando do que eu estou falando, ela não pode levantar e ir embora. Você pode levantar e sair, educadamente, silenciosamente, dar um tchauzinho para mim e vai. A cadeira não, ela tem que ficar aí, ela não é autodeterminada, ela não pensa, ela não sente, ela não age, ela não tem vontade, etc. Então, nós, seres humanos, temos sentimento, pensamento, consciência, autoconsciência. Isso quer dizer que nós somos pessoas. A força da gravidade não é uma pessoa, a luz não é uma pessoa. Então, nós, seres humanos, somos seres pessoais. E isso significa que nós temos um propósito. Qual é o propósito? Crescer. Eu coloquei a palavra crescer. Eu tenho que crescer. Ou poderia colocar amadurecer. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, eu preciso aprender a desenvolver meu intelecto, eu preciso aprender a desenvolver a minha vontade, a ter controle sobre a minha vontade, as minhas paixões, os meus desejos, etc. Eu preciso ser um ser humano. Então, você trabalha comigo e eu sou mimimi, melindroso, você diz para mim assim: pô, cresce, cara. Não é que a gente fala? Ou diz assim: pô, vira homem. É assim que a gente fala? Então, nós como seres humanos, nós precisamos crescer, amadurecer. Nós precisamos nos tornar pessoas. O gato, por exemplo, ele já nasce gato. O ser humano não nasce ser humano. Ele precisa se humanizar. Ele não vem com chip de fábrica. O gato vem com chip de fábrica. O ser humano não vem. Precisa ser educado, ele precisa ser socializado, ele precisa ser integrado no mundo a partir da sua relação com outros seres humanos. E por que isso? Porque nós somos plurais. Se o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ele é uma comunhão de pessoas, nós também somos uma comunhão de pessoas. Para nós, outro é Deus. Você não é um outro para mim, você é meu semelhante. Você é meu próximo. Você é meu igual. Quem não é igual a mim é o cachorro, e quem não é igual a mim é Deus. Deus está acima de mim e o cachorro está abaixo de mim. Você não. Você é meu igual. Nós somos iguais. Nós somos plurais. Então, então aí da gente deriva um propósito, que é qual? Conviver. A gente tem que aprender a conviver. Ou amar. Nós temos que aprender a amar. E eu preferi conviver, porque ficava melhor. Transcender, crescer, conviver. E nós somos criativos também. Porque se Deus é criativo e nos criou sua imagem e semelhança, Ele nos criou com potencial criativo. Por exemplo, o João de Barro não faz casa com sal na piscina. Né? O João de Barro faz a mesma casa desde que ele é João de Barro. Nós não, nós já fazemos coisas diferentes, porque nós somos criativos. Nós alteramos o mundo, nós não somos determinados geneticamente,
Nós somos seres pessoais com consciência, autoconsciência, vontade, sentimentos, sensibilidades, com imaginação, acesso à espiritualidade. Então, a gente consegue mexer na realidade. Isso se chama trabalhar, isso se chama produzir, isso se chama, no meu propósito, construir. Então, eu digo assim, que nós, seres humanos, temos os propósitos universais: transcender, crescer, conviver e construir. Pessoas que não se humanizaram, não se tornaram seres humanos. A gente fala assim, esse fulano, esse cara é um animal, isso é uma besta, é bestial, é um monstro. Um cara que fez isso é um monstro. A gente não fala isso, ele não se humanizou. Ou então é criança até hoje, é infantil, não cresceu, não se desenvolveu e tal. Então, pessoas que não cresceram, não realizaram um propósito humano universal. Pessoas que não criam, não constroem, não mudam o mundo, não alteram a realidade, elas não estão cumprindo um propósito humano universal. Pessoas que não sabem conviver, não sabem se doar para outras pessoas, não sabem abrir espaço nas suas vidas para que outras pessoas, diferente delas mesmas, estejam presentes. Essas pessoas não estão cumprindo um propósito humano universal. Então, a primeira coisa que eu conversaria, se eu tivesse uma conversa longa sobre propósito com alguém, eu falaria sobre transcender, crescer, conviver e construir, que são os 4 propósitos universais, derivados do fato da minha tradição espiritual, religiosa, que diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ok? Então, propósito tem a ver primeiro com isso. Só que transcender, crescer, conviver e construir é universal. É para mim, é para você, é para o japonês, é para o alemão, para o baiano, para o corintiano, é para todo mundo, tem os mesmos propósitos. Transcender, crescer, conviver e construir. Eu achei que eu tinha chegado num lugar bem bacana com esse livro, mas eu vi que não respondeu, porque a grande pergunta que nós estamos fazendo, tá, mas qual é o propósito da minha vida? Não é do ser humano. É do Ed René. Qual é o propósito da vida do Ed René? Eu como pessoa, eu como essa singularidade, eu com a minha identidade muito peculiar e irrepetível. O que se espera de mim, da minha vida? É isso que eu estou perguntando. Bom, quando eu comecei a pensar sobre o propósito da minha vida, primeiro eu comecei a tentar entender o que eu estou chamando de propósito da minha vida. Quando uma pessoa diz assim para mim, eu estou procurando um propósito, então eu entendi o seguinte, que a primeira coisa é, propósito é algo a que você se dedica em benefício de alguém que não é você mesmo, e nem os seus. Propósito é algo a que você se dedica em benefício de alguém que não é você mesmo e nem os seus. Propósito é diferente de responsabilidade. Então, por exemplo, o propósito da minha vida é o meu filho. Não, seu filho é sua responsa, brother, não é seu propósito. Você não pode escolher não ter o seu filho como propósito. Não, meu filho não é o meu propósito. Não, seu filho é seu propósito. Mas isso já é default, já veio... o meu propósito é cuidar da minha mãe idosa. Não, é sua responsabilidade cuidar da sua mãe idosa, do seu pai idoso. É sua responsabilidade. Não é seu propósito de vida. Cuidar da sua família, cuidar de si mesmo. Sabe, meu propósito é cuidar de mim? Não, seu propósito não é cuidar de você, se chama viver. Não é propósito. Então, propósito é algo a que você se dedica em benefício de alguém que não é você, nem os seus. Beleza? Segundo, propósito é algo a que você se dedica sem expectativa de retorno. Quando tem expectativa de retorno, é investimento, é business, é negócio, não é propósito. Propósito é algo a que você se dedica sem expectativa de retorno. Por quê? Porque você está fazendo aquilo em benefício não é de você mesmo, é de outros. Beleza? Então você não está querendo ganhar nada. Aliás, se você tiver expectativa de ganho, você vai se machucar. Ganho financeiro, você vai se machucar. Ganho de gratidão, placa, honraria, estima,
pessoas virem agradecer que você é maravilhosa e tal. É tudo bacana no dia da festa. Mas no dia que você demite a funcionária, você é uma megera, você é um crápula, você sabia que você só pensa em dinheiro mesmo, você vai colocar seu primo aqui como diretor, é isso que você quer. Tá? Então, assim, olha, você não espere retorno afetivo, emocional, não espere retorno de popularidade, não espere retorno de reconhecimento público social. Isso é business, entendeu? Investimento em imagem. Isso é business. Você está cuidando de você, está se alavancando. Então, isso não é propósito. Não tem nada errado você fazer isso. Mas não chama isso de propósito, chama de outra coisa, mas não é propósito. Propósito é aquilo que você faz e você não ganha para fazer, e você faria de graça, inclusive. E você não só faria de graça, mas você pagaria para fazer. Isso é uma boa pergunta. O que você pagaria para fazer? Porque se você só faz aquilo porque você é remunerado para fazer, não é seu propósito, é seu emprego. É seu trampo. Seu trabalho. Nada de errado. Aliás, a gente tem que trabalhar mesmo, né? Eu tenho um jeito de ganhar dinheiro no mundo, na vida. Qual é? Trabalhando. Então não tem nada de errado trabalhar para ganhar dinheiro. E também não tem nada de errado, eu acho bacana que tem um pessoal que diz assim, eu acho que é horrível trabalhar só para ganhar dinheiro. Não, não é não. Não tem nada de errado trabalhar só para ganhar dinheiro. Porque eu posso trabalhar só para ganhar dinheiro de 8 às 6 e ter um propósito de 6 às 8 da manhã do dia seguinte. Posso trabalhar para ganhar dinheiro de 8 às 6 e dar aula de violino na periferia. E o meu propósito é educar crianças pobres. E levar música, fazer com que uma criança que nunca teria ouvido Chopin possa ouvir Chopin e tocar e executar uma peça de Bach. Esse é o meu propósito. Só que eu trabalho no caixa do supermercado, brother. Entendeu? Porque é o que eu tenho agora. Eu trabalho de Uber. Porque você vai, cara, por que você trabalha de Uber? É só para ganhar dinheiro mesmo. Não tem nada de errado com isso. Mas não chama de propósito. Entendeu? Então, propósito é aquilo que você faz sem expectativa de retorno, você faria de graça e você, inclusive, pagaria para fazer. As pessoas que eu conheço que se dedicam a um propósito, elas geralmente pagam para fazer o negócio que elas chamam de propósito. Geralmente pagam. Propósito, a atividade que você chama de propósito é alguma coisa onde você põe, não é de onde você tira. Guarda isso. Terceiro, propósito é algo a que você se dedica sacrificialmente. Dói. Você engole sapo. Você faz coisa que você não faria se não fosse o propósito. Você diz não para coisas que você gostaria de dizer sim. Diz sim para coisas que você gostaria de dizer não, porque você está comprometido ou comprometida com o seu propósito. Tem sacrifício. Tem doação, tem autodoação, tem entrega, tem lágrima, tem noite mal dormida, tem angústia, tem barriga mexendo. Entendeu? Por exemplo, eu não imagino que um camarada que ele trabalha para ganhar dinheiro, que ele fica dormindo mal por causa do trabalho dele. Pelo menos não deveria. Não deveria. Mas o propósito é alguma coisa que custa caro para a gente. O quanto você está disposto a se sacrificar e sacrificar para dedicar-se ao seu propósito. Propósito é algo a que você se dedica sacrificialmente. Aí agora eu vou para a quarta coisa, que é a pior. O propósito é algo a que você se dedica como uma expressão ou uma extensão da sua identidade. Em que, de tal maneira que você deixar de fazer aquilo e morrer é quase a mesma coisa. Passa perto. E quando eu digo morrer,
não é você morrer mesmo e ser enterrado no caixão. Morrer é aquela pessoa morreu. Agora vai nascer uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo para você. Uma das cenas mais fortes da minha memória de uma pessoa que eu admiro até hoje, já faleceu, mas eu admiro. A gente admira os mortos. É Ayrton Senna. O Ayrton, quando ele morreu naquele final de semana em Imola, em 1º de maio de 1994, aquele grande prêmio teve um acidente na sexta-feira. Teve um acidente fatal, inclusive, na sexta-feira. Se não me engano. Os pilotos, inclusive, eles discutiram se eles correriam ou não correriam o grande prêmio no domingo. E tem uma cena que eu gravei na minha memória, que é o Senna com aquele macacão dele vermelho arriado, com a camiseta do Seninha, e ele segurando assim no aerofólio do carro, e com um olharzinho perdido, assim, olhando para o nada. Sabe quando você está olhando para o nada? Quer dizer, você está olhando para alguma coisa que não é com o olho que você vê. E eu tenho para mim que o Senna devia estar naquele momento falando assim, corro ou não corro? Se eu me recusar a correr, se eu me recusar a sentar nesse cockpit e correr essa corrida aí, eu não sento mais num cockpit. Eu não corro mais. No dia que eu tiver medo de acelerar numa pista, eu tenho que sair do carro, eu não posso entrar mais na pista. Então, esse Senna morreu. Aí eu vou me tornar comentarista de Fórmula 1. Eu e o Galvão Bueno. Imagina, domingo de manhã, o Galvão e o Senna. O Senna comentando, porque o Senna piloto morreria. Ele falou, não, eu prefiro correr e ver no que vai dar. E deu. É mais ou menos isso. Eu penso assim, por exemplo, tem coisas que a minha mulher ela pode falar para mim assim, olha, eu não quero mais que você faça isso, eu não quero que você faça mais isso. Aí eu vou dizer, beleza, então tá bom. Nosso casamento depende desse negócio aí, tá ótimo. Mas tem algumas coisas que se ela falasse, olha, eu não quero que você faça mais isso, eu não quero que mais você se dedique assim, eu vou dizer, não, então peraí, você está querendo estar casada com outro cara, não é comigo. Porque isso que você está pedindo para eu abrir mão, não é apenas uma coisa que eu faço. É uma expressão da minha identidade. Você está querendo mudar não o que eu faço, você está querendo me mudar. Então, nós vamos ter que conversar sério agora. Você está querendo que eu mate um Ed René e nasça outro Ed René para você continuar casada com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, propósito é alguma coisa que é lá da entranha. Então, você tome muito cuidado quando você usar a palavra propósito e você ficar por aí dizendo que você tem um propósito. Porque não tem nada errado você não ter um propósito. O que você tem se você não tem um propósito? Você tem uma carreira maravilhosa. Você tem uma carreira brilhante. Você tem um trabalho sensacional. Você tem um trabalho e uma função social útil. Tem pessoas que dizem assim, não tem um propósito, tem uma carreira. E, graças a Deus, as pessoas têm carreiras. Constroem pontes, elas são dentistas, elas... Seu propósito da sua vida é ser dentista? Não, é minha carreira. O meu propósito eu nem sei. Sei lá o que é propósito. Eu não penso nisso. E aí, então, eu faço algumas considerações que são as seguintes, os mitos a respeito de propósito. Por exemplo, para você ser feliz, você tem que encontrar o seu propósito. Mentira. Mentira. Tem um monte de gente que não tem propósito nenhum e é feliz. A pessoa se dedica à família, cuida dos filhos, cuida da casa, trabalha meio período, porque resolveu trabalhar meio período porque teve filho. Ou porque, sei lá, ou... Eu não penso em propósito. Não tem nada que a pessoa diga assim, não, isso eu me dedico sacrificialmente, isso aqui eu pagaria para fazer e tal. Não tem propósito. Ela não precisa, ela não faz a pergunta sobre propósito. Conhece gente assim? Que é irritantemente feliz sem propósito. Então, tem gente assim. E o que tem de errado com essas pessoas? Absolutamente nada. Nada de errado com essas pessoas.
Elas são felizes. Levanta, vai trabalhar, leva o cachorro de noite lá para fazer cocô, volta, aí visita a mãe, visita os netos, tal, criou 3 filhos doutor. Qual é o propósito da sua vida? Eu falei, filho, no meu tempo não tinha isso. No meu tempo eu tinha que trabalhar e cuidar dos filhos e tal. É isso. Vocês aí que têm propósito. Vocês é que estão aí com 40 anos de idade e ainda estão procurando propósito. No meu tempo era trabalhar, cuidar da família, ser digno, ser decente. Era isso. Então, então esse negócio, você tem que ter um propósito para ser feliz, mentira. Inclusive, a segunda afirmação é, quando você encontrar o seu propósito, você vai ser feliz? Mentira! Mentira da mais mentira cabeluda. Pelo contrário, eu vou dizer, se você encontrar um propósito para a sua vida, você se ferrou. Você vai passar a dormir mal, você vai botar dinheiro que você não tem nesse negócio, você vai arrumar confusão, sua família vai te criticar, teu pai vai dizer, para que você vai se meter nisso? Paguei tua faculdade, agora você não... Entendeu? Você vai arrumar confusão com os outros, as pessoas que você gosta, as pessoas que gostam de você. Você vai arrumar treta porque você está fazendo alguma coisa que é da sua entranha. E você vai estragar a festa de aniversário da família, você vai discutir no Natal, vai ser confuso o negócio. Vai ser confuso, não é papo assim de feliz. Então, você pegar, por exemplo, eu acho meio ridículo falar com as pessoas que se dedicam a um propósito e perguntar se elas são felizes. Isso aí é para quem vai para a Disneylândia, bicho, deve ser feliz. Vai para a Disney. Agora, ser feliz é... Você perguntar para a Madre Teresa de Calcutá, a senhora é feliz? Filho, você conhece Calcutá? Felicidade não é o nome que descreve o estado de espírito de uma pessoa que encontrou um propósito a que se dedicar. Felicidade é uma palavra pequena para essas pessoas. Dá para... Pequena essa palavra. Pelo menos felicidade na maneira como nossa sociedade fala ou define felicidade, né? A outra coisa, outra mentira que eu acho é assim, olha, todo mundo nasce com um propósito. Não nasce, bicho. Não nasce. Eu acabei de falar que tem um monte de gente que não tem propósito, não descobriu na vida qual é o propósito, morreu feliz, tal, e não nasceu com propósito. Não nasce, a gente não nasce com propósito. Isso chama destino. E se todo mundo nasce com um propósito, existe uma outra vontade que decidiu como deveria ser a minha vida. Presta atenção, se todo mundo nasce com um propósito, e o propósito da minha vida seria o quê? Acha aí um propósito legal para a minha vida e faz de conta. Um propósito para a minha vida. Seria o quê? Não, ser pastor eu já sou, tem que ser outro negócio. Hã? Ser artista. Propósito da minha vida é ser artista. Mas que artista? Tipo o quê, assim? Um artista plástico. Então, alguém já decidiu que eu vou ter que ser artista plástico. Tem uma outra vontade que já decidiu minha vida, entendeu? E aí eu perdi minha autonomia. Eu estou servindo uma vontade que eu não sei qual é, de quem é essa vontade. Eu deixei de ser pessoa, me enganaram. Você pensou que você tinha vontade, que você tinha liberdade, que você tinha autoralidade, que você tinha responsabilidade pela sua vida. Você não tem. Eu já defini o que você vai ser quando crescer. Você tem que descobrir o que é. E se você não descobrir, você vai ser infeliz. Entendeu? Então, esse negócio de todo mundo nasce com um propósito, não acredito nisso. Isso chama destino, não chama propósito. E eu não acredito em destino. Uma outra mentira que eu acho é, o seu propósito já existe, você tem que descobrir. Está cheio de seminário aí sobre como descobrir meu propósito. Está gastando dinheiro à toa se você está indo nesse tipo de seminário. Porque não existe esse negócio para você descobrir. Você vai ficar procurando lá e não vai descobrir, porque não existe.
O propósito você cria, você inventa, você constrói. O propósito, você é responsável por fazer o seu propósito, por definir o seu propósito, por escolher o seu propósito. Inclusive, o seu propósito, ele pode mudar com o tempo. Você pode ter um propósito que, quando você era solteiro, você tinha aquele propósito. Aí você casou, brother. Aí já aquele propósito já começou a complicar, porque já são 2 pessoas. Aí você teve 4 filhos, você teve quadrigêmeos. Seu propósito foi para o espaço. Você vai ter que reinventar, você vai ter que criar um outro propósito em cima do propósito. O propósito, ele muda. A configuração da sua vida muda, o seu propósito pode mudar. O propósito é a maneira como você, é o jeito como você, de maneira concreta, passa a existir, não apenas para você mesmo. Que esse é um dos grandes segredos da existência humana. A gente se liberta quando a gente para de se preocupar com a gente mesmo. Então, esse papo de relacionar propósito com autorrealização, propósito com felicidade, propósito com eu estou feliz, eu quero fazer alguma coisa que me preencha. Isso daí não tem nada a ver com espiritualidade. Outro dia o Pondé soltou uma no Twitter dele que eu achei uma das mais espetaculares. Eu acho que a pérola número 1 do Pondé foi: se você está num caminho espiritual em busca de aperfeiçoamento para o seu eu, esquece, porque você não está num caminho espiritual. Porque qualquer caminho espiritual decente vai dizer para você que a última coisa na qual você precisa pensar ou deve pensar é o seu eu. Então, se você está num bagulho que você está querendo realizar o seu eu, você está num caminho selfish. Então, como é que você, na prática, vive esquecido de si? Esquecida de si? Vive dedicado a algo ou alguém em benefício de alguém que não é você. Quando você está solteiro, você pode fazer isso de um jeito. Quando você está casado, aí você divorciou, você ficou viúvo, ficou viúva, você envelheceu, de repente você envelheceu. O seu propósito pode mudar. Então, eu não acredito no propósito como algo que existe em algum lugar, decidido por alguém, e aqui eu falo do meu lugar de fala, como cristão e como pastor. Eu não acredito nem mesmo que Deus faz isso com a gente. O que Deus falou para mim, quando Ele me chamou, foi: Ed, vem cá, tem um negócio para te falar. Eu te criei a minha imagem, a minha semelhança, está ligado? Eu falei: sim, senhor. Eu falei: então, isso significa que você tem que transcender, crescer, conviver e construir. Você não vai ser feliz sozinho se você não aprender a amar. Você não vai ser feliz, ou não vai ser feliz, não. Acho que Deus não falaria esse tipo de coisa. Você não vai ser humano. Você não vai ser humano se você não aprender a amar, se você não aprender a conviver, se você não exercitar sua criatividade. Tipo, arruma esse quarto aí, meu. A gente pensa que ser criativo é a gente pintar um quadro, escrever um poema, escrever um livro, fazer alguma coisa. Não, ser criativo, sabe o que é? Mudar a realidade. A realidade pode chamar-se cozinha. Pode chamar-se cozinha. Eu mudei a realidade. Ser criativo pode ser arrumar o seu quarto. Ser criativo pode ser você se vestir para sair de manhã. É você mudar a realidade, é você criar, você inventar coisas. Então, eu penso que Deus, Ele diz: você tem que transcender, crescer, conviver e construir. Agora, como você vai fazer isso é problema seu. E aí, eu caminho para alguns outros lados. Eu penso que propósito é algo que eu tenho que criar, que eu tenho que inventar, eu tenho que discernir, eu tenho que... E o propósito tem a ver comigo. Ele é coerente com a minha história. O propósito é coerente com a minha biografia. O propósito, ele tem a minha cara.
O propósito não é alguma coisa que eu invento assim, que eu tirei, que eu acho um negócio maravilhoso, tipo ser astronauta. Meu, não tem nada a ver comigo ser astronauta, meu. Não tem propósito de ser astronauta. Eu quero contribuir para o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial, o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Mas não tem nada a ver comigo isso aí. O propósito tem a ver com a minha história, onde eu nasci, em que cidade, em que país, em que mundo, em que família, onde eu estudei, como era a minha casa. Minha casa não tinha música. Ou eu cresci numa casa que tinha um piano de cauda na sala, bicho. Meu pai tinha uma coleção de música clássica. Eu, desde pequeno, da barriga da minha mãe, meu pai, ele era um aficionado por música. Aliás, eu conheci um homem assim, ele tinha uma coleção de long play. E eu lembro que eu fui jantar na casa dele, ele virou para mim e falou assim, o que você quer ouvir? Aí, na minha pobreza cultural, eu falei... New York, New York. Eu quero ouvir New York, New York. Ele falou, em que versão? Na voz de quem? Eu falei, cara, esse... Aí ele começou a puxar da parede as versões diferentes de New York, New York que ele tinha. Esse aqui foi gravado no ano tal. Esse aqui fulano. Imagina uma criança que cresce nessa casa. Entende? O seu propósito tem a ver com o seu berço, tem a ver com a sua história, com a sua biografia. Tem a ver com a influência que você recebeu, tem a ver com o ambiente que você respirou. Por exemplo, se você tivesse nascido no Egito 5.000 anos antes de Cristo, você seria um adorador de Ísis. Você não seria adorador de Jesus. Você ia adorar Ísis. Parou para pensar nisso? Se você tivesse nascido em Bagdá, provavelmente você seria muçulmano, islâmico. Você nasceu em Bagdá, brother. Você não nasceu em Jerusalém, nem em Tel Aviv. Você não nasceu na Califórnia. Você está entendendo? Que a sua história diz muito da sua vida, do que você ama, do que você gosta, do que você sabe, das paixões que você tem, das sensibilidades que você tem para perceber o mundo. Por exemplo, quem tem um filho especial tem propósitos na vida que quem não tem um filho especial nem imaginou que existe. Tem gente, por exemplo, que nunca ouviu falar nas organizações humanitárias que cuidam de libertação de crianças comercializadas e tráfico humano infantil. Tem gente agora que está trabalhando por isso aí. Outro dia, na Europa, ali acho que foi na Inglaterra, encontraram um caminhão com vários corpos. Tem gente agora trabalhando por isso. Mas é completamente fora da sua realidade. Porque não é o seu mundo. Então, o propósito tem a ver com o seu mundo. O propósito tem a ver com a sua história. O propósito tem a ver com o lugar onde você está. O propósito tem a ver também com o seu pool de recursos. Se você estudou, se você não estudou, que experiências você teve na vida. Se você já viajou, se você não viajou, se você só conhece a Praia Grande ou se você conhece o mundo. Ou nem a Praia Grande você conhece. Você nunca saiu de São Paulo, você nunca... Por exemplo, uma vez eu vi que nos Estados Unidos, os americanos tinham, na época que eu li, que não faz muito tempo, eles tinham apenas 1,5 milhão de cidadãos norte-americanos tinham passaporte. Pensa nisso. Um país daquele tamanho, só 1,5 milhão de pessoas têm passaporte. Por isso que eles têm a Fórmula Indy, que eles chamam Fórmula Mundial. É um negócio que só acontece lá, eles acham que é o mundo. Então, é assim. Então, assim, você, que tipo de gente você é? Você fez faculdade, não fez faculdade? Você aprendeu um ofício na adolescência? Você começou a trabalhar cedo? Não. Quais são os seus talentos? Você gosta de cozinhar? Você gosta de
tem a ver com o que você sabe fazer, tem a ver com as suas competências, as suas habilidades, tem a ver com o seu temperamento. Por exemplo, uma pessoa que gosta de conversar e falar não pode ser cientista. E uma pessoa introvertida, ela não pode trabalhar com telemarketing. Então, e por aí vai, a gente sabe disso. Então, propósito tem a ver com isso. O propósito, eu penso também que tem a ver com feedback. As pessoas que conhecem você, elas podem te ajudar muito nisso. As pessoas que são afetadas pelo que você chama de propósito, também, principalmente. Se aquilo que você faz tem eficácia, tem impacto, tem resultado. Porque senão é hobby. Propósito é diferente de hobby. Hobby, a gente gasta dinheiro, faz sacrifício, mas não resolve a vida de ninguém. Só dos caras que vendem as coisas para a gente que a gente gosta. Mas não muda o mundo. Não... Propósito não é hobby. Então, as pessoas que são afetadas por aquilo que eu faço, elas me dizem se o que eu estou fazendo está causando impacto na vida delas. Esse feedback ele é fundamental. E o propósito, eu queria sugerir que ele precisa acontecer numa relação de acordo com as pessoas que fazem parte da sua vida. Você não pode atropelar as suas responsabilidades em nome do seu propósito, porque aí você está colocando a carroça na frente dos bois. Você está destruindo coisas em nome de construir outras. Entendeu o que eu falei? Eu termino a minha provocação para a gente conversar um pouco, contando aquela história da freira que dedicou a vida num país da América Central cuidando dos pobres. Conhece essa história? E teve um milionário que foi um dos grandes benemerentes e mantenedores daquela obra, daquela freira. E depois de muitos anos, ele foi visitar o trabalho daquela senhora. E passou 2 dias com ela, vendo o que ela fazia. E no final do 2º dia ele disse para ela assim: madre, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela disse para ele: eu também não. Então isso é um propósito. Então eu espero que você que está tentando descobrir o seu propósito, que você comece a trabalhar para construir o seu propósito. Inventar, criar, escolher o seu propósito. Para de tentar descobrir. Não vai aparecer. Você cria. E eu espero que você que nunca pensou em propósito, que não tem nada, que você também não pense, não. Não precisa. Se você não precisa de um propósito, beleza. Cumpra seu papel no mundo como um ser humano decente, na sua carreira, na sua profissão, na sua atividade profissional, de boa. Não precisa se preocupar com o propósito. Agora, se o propósito é algo, se a necessidade de um propósito grita dentro de você, eu desejo que você comece a trabalhar na direção de inventar e de criar o seu propósito. Parar de tentar descobrir, porque ele não vai aparecer, porque ele não existe. É você que vai criar. Era isso por enquanto. Valeu. Agora a gente conversa aí sobre propósito, se é que a gente tem o que conversar. Valeu.